Moradores reclamam das condições de trânsito na estrada do Friburgo. Você vai ver agora o flagrante. Apesar de ser rodeada de casas, não há faixa de pedestres. Tem inclusive uma imagem ali de duas pessoas esperando pelo ônibus. Olha só, né? As duas moças ali esperando pelo ônibus. Ô, gente, não tem recuo ali. Olha que perigo. Olha onde o ônibus para. Ou seja, é muito improviso que acaba gerando exatamente um risco. Tá complicada a situação. Nós fomos até lá. Balança, eu quero ver. Olhando assim, nem dá para ver o ponto de ônibus. É porque ele está escondido no meio do mato. É só esse poste azul que marca a parada. É, assim sem cobertura, na beira da estrada do Friburgo, na região do Ouro Verde, em Campinas, que o pessoal toma ônibus. Imagina então quando chove. A dona Terezinha sabe bem como é. A vez já desce, não dá tempo de já abrir a sombrinha. Aí fica esperando um tempo, mais de uns 20 minutos, para poder atravessar para cá. Porque o ônibus sai, aí a fila de carro já está atrás do ônibus, aí a gente não pode atravessar e tem que esperar os carros descer e subir. Como não existe um recuo, cada vez que o ônibus para, vem o trânsito. E aí para atravessar é um problema. E não é só isso, tem mais. Ou melhor, menos. Não existe sinal e nem faixa de pedestre. Quando ele para, tá, normalmente, tá, a pessoa fica sem visão nenhuma, tanto para passar como para continuar no local, porque ela também fica na preocupação de que o ônibus, enquanto ele não sai, ela não pode prosseguir. O ponto improvisado não tem qualquer estrutura. A dona Madalena, inclusive, quebrou o pé ao descer de um ônibus no ano passado. Parou o ônibus ali no buraco, 9 horas da noite, eu desci no buraco, quebrei o pé, ele foi embora e me largou aqui, não parou. Eu fui me arrastando, que eu moro ali, ó. O jornalismo da TVB Record já esteve nesse trecho da estrada em outubro de 2017. Na época, a resposta da INDEC era de que seriam feitas vistorias e análise para implantação de faixa de pedestre e sinal. 6 meses depois, nenhuma coisa nem outra. Segundo a prefeitura, o último acidente registrado na via foi em abril do ano passado. Mas a estatística dos moradores é outra. Foi sexta-feira, houve um acidente, o rapaz foi atropelado, era por volta de 9 horas da noite e ele se machucou bastante, está internado na UTI. Aqui já teve eventos de morte, tá? Acidente com morte, há tempos atrás. E nós estamos esperando que não venha a ter morte novamente. Da última vez que os moradores falaram com a prefeitura, foi dado um prazo. E adivinha, venceu. Prazo que o secretário deu para nós, sem ser o semáforo, que ele falou que não ia adequar o semáforo, seria ao início das obras do BRT. E as obras do BRT iriam iniciar em março. Só que ele não determinou o ano. Por quê? Nós já estamos em abril e as obras não iniciaram. Segundo a INDEC, a via toda aqui vai ser remodelada para a implantação do BRT. E aí sim, os ônibus vão ter um lugar seguro para parada, o que deve garantir segurança, tanto para motoristas quanto para pedestres. As obras devem começar na próxima segunda-feira, dia 23, e serem entregues somente em 2020. Muito bem, o que eu estou imaginando, já tem esse cronograma, mas é um cronograma... Obrigado, viu, Gustavo Gimenez? É um cronograma a longo prazo. O que seria interessante é que, paralelo a essas obras que começam agora, a prefeitura poderia fazer algumas intervenções que resolvam, pelo menos parte dos problemas, a curto prazo, você entendeu? Ok, Jair, vai remodelar em 2020, vai ficar um espetáculo, a torcida é essa, você não tenha dúvida. A torcida é essa. Agora, é um prazo alongado, a gente até sabe, por toda a intervenção que vai ser feita, não tem como fazer antes. Então, resolução a longo prazo, a gente falou. Agora, a médio prazo, a curto prazo, algumas intervenções que vão trazer, né, um pouco mais de segurança. A poda daquele mato, um recuo, você entendeu? Dá um recuo ali, principalmente na área. Eu sei que na extensão toda do Friburgo não dá, mas nas áreas de parada de ônibus, dá um talento ali para oferecer mais segurança para quem transita na via e principalmente para quem usa o sistema de transporte. Com relação ao semáforo, será que não dá para fazer a instalação? Faz a instalação paralela a essas obras que vão ser concluídas em 2020? É uma pergunta que a população faz. Seria importante que um técnico da INDEC fosse até lá, alguém da prefeitura fosse e pensasse exatamente nisso, fizesse um estudo. Olha, vai ter solução a longo prazo, mas e a curto prazo? O que pode ser feito? Seria interessante, seria muito importante.